Olá, meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. É uma alegria poder estar aqui novamente para juntos louvarmos, exaltarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai e assim daremos início ao nosso culto de louvor e adoração. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos diante do Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu de vida. Obrigado, Senhor, pela escola bíblica dominical que nós pudemos ter, Senhor, nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo precioso ensino da Tua bendita palavra, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite diante do Senhor para render a Ti, Pai, um culto de louvor e adoração. E mesmo, Pai, que não possamos estar juntos fisicamente, estamos juntos, Senhor, num só Espírito. Ó Deus, receba, Senhor, os nossos atos de louvor e de adoração nesta noite. Que o nosso culto, Pai, chegue até o Senhor com um aroma agradável, Senhor. Ó Pai, que possamos estar sensíveis, Senhor, com os nossos ouvidos e corações para recebermos, Senhor, a Tua palavra. Ensina-nos, exorta-nos, edifica-nos e corrige-nos, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que tudo isso, ó Deus, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Te louvamos, Pai, pela oportunidade tão maravilhosa de podermos ser guiados e direcionados pela Tua palavra. Senhor, obrigado por esta noite, ó Deus, e assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, nós leremos do versículo 1 até o versículo 7. Tito, capítulo 3, versículos de 1 até o 7. Sentados mesmo ou em pé, como vocês preferirem, meus irmãos, mas com toda a reverência que é devida à palavra do nosso Deus, nós vamos ler e está escrito assim. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, louvado, adorado e exaltado seja o nosso Deus pela leitura e exposição da sua santa palavra. E vamos juntos adorar ao nosso Deus, ao Cordeiro que sofreu por nós, que entregou a sua vida naquela cruz pelo nosso resgate. Com alegria, com o entendimento correto, vamos adorar ao nosso Deus, o Cordeiro que sofreu. Cordeiro que sofreu, traído pelo
teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar a todo que se entregar a ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Em Jesus livrar, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Em Jesus livrar, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus. Nós continuaremos adorando ao nosso Deus quebrantado. Vamos adorar com nossos corações contritos e quebrantado, sabendo que o nosso pecado já foi pago através do sacrifício do nosso Deus naquela cruz. Vamos adorar. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar.
meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu
ao nosso Deus. Tanto Deus nos amou que enviou um Salvador para nos resgatar, para se entregar por nós e pagar um alto preço pela nossa salvação e a nossa redenção. Vamos adorar ao nosso Deus. Deus amou, enviou. Tanto Deus amou, enviou o Salvador. Tanto Deus amou, enviou tanto Deus amou, enviou o Salvador. Morreu pra salvar. Uma cruz morreu pra salvar. Da morte ressurgiu e vivo está. Recebe glória seja dada ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a Ele. Uma cruz morreu pra salvar. Numa cruz morreu pra salvar. Da morte ressurgiu e vivo está. Supremo lá do céu, recebe a adoração. Da morte ressurgiu e vivo está. Supremo lá do céu, recebe a adoração. Ó Deus maravilhoso, supremo Deus, que está sentado no trono de glória. Senhor, recebe a nossa adoração nesta noite. Adoração, Pai, de corações quebrantados, Senhor.
de corações, Pai, que foram alcançados pela Tua misericórdia, de vidas, Senhor, que estavam caminhando para o inferno e que aprove ao Senhor resgatá-las, Pai. Recebe, Senhor, a adoração dos Teus filhos. Ensina-nos, ó Pai, a adorá-lo com a motivação correta. Ensina-nos, Senhor, a adorá-lo, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, que não façamos isso, Senhor, apenas de aparência. Que não sejamos, Senhor, como fariseus hipócritas, Senhor, que adoram ao Senhor somente externamente, Pai. Sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos corações, para que possamos realmente, Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. Senhor, sabendo e tendo a consciência plena, Senhor, de que o Teu sacrifício naquela cruz, ó Pai, foi um alto preço, foi um preço que nós jamais poderíamos pagar. E nós, Senhor, não tivemos nenhuma participação na salvação, Pai. Tudo foi pelo mérito do Senhor, tudo foi através do Senhor, tudo foi pelo Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade tão maravilhosa de podermos estar aqui Te adorando. Senhor, eu rogo a Ti que nós, Senhor, possamos já no início desta semana, iniciando uma nova semana, Pai, que possamos, ó Deus, trazer à nossa memória o Teu sacrifício, trazer à nossa memória, Senhor, o que o Senhor fez por nós, que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa esperança seja fortalecida, ó Deus. Senhor, estamos vivendo dias difíceis, estamos atravessando dias de incertezas, Pai. Mas, ó Deus, nós temos a convicção de que o Senhor está no controle de tudo, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai, e de que aprove ao Senhor permitir, Senhor, esses dias, ó Deus. E o Senhor tem trabalhado conosco, o Senhor tem, ó Deus, ministrado aos nossos corações. Eu tenho a certeza também, Pai, de que neste momento, nesse tempo, o Senhor está salvando, está alcançando aqueles a quem o Senhor elegeu. Obrigado, Senhor, por tão grande obra de salvação realizada, ó Deus, na nossa vida, na vida dos Teus filhos. Pedimos também em nome de Jesus, Pai, conduza o pregador da Tua palavra nesta noite, que ele possa ministrar, Senhor, a Tua bendita palavra, que sejamos, Senhor, por ela encorajados, exortados, corrigidos, Senhor, e que possamos meditar, Senhor, dia e noite nesta palavra. Obrigado, Senhor, e assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, foi muito bom passar mais um tempinho aqui, adorando ao Senhor, juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja. E novamente, apesar dessa distância, estamos orando ao nosso Deus, orando para que este tempo seja abreviado, para que, se assim Ele permitir, possamos estar juntos novamente. Quero encorajar você, meu amado irmão, continue orando pela nossa igreja, continue orando por cada um dos nossos pastores. Continue, meus amados irmãos, em contato com a igreja. Não permita que nesses dias você fique sem fazer contato com a igreja. Aproveite os recursos que o Senhor tem dado para enviar uma mensagem, fazer uma ligação. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos estar sempre juntos para que possamos assim ser fortalecidos e encorajados neste rebanho que o Senhor nos colocou aqui. Eu desejo um excelente restante de domingo para vocês. Fiquem na paz e uma excelente semana. Deus vos abençoe. Olá, estamos de volta e que alegria, que satisfação estarmos juntos mais uma vez em torno da Palavra de Deus, em mais um culto da Igreja Batista Parque Industrial. Vamos então meditar em torno de uma porção aqui da Palavra de Deus sobre um texto muito edificante. Quero começar chamando a tua atenção para alguns fatos.
Muita gente acredita que estamos vivendo a época das novidades reais. Quer dizer, tudo que existe hoje é completamente diferente do que havia nos tempos antigos, e por isso o ser humano pode dizer também que é diferente dos antigos. E para provar o que dizem, logo vêm e balançam suas bugigangas eletrônicas. No topo da lista, quem é que nós encontramos? O celular, é ou não é verdade? Pois muito bem, depois vêm os computadores portáteis, as TVs de última geração. Temos também os carros velozes e seguros, aviões espetaculares, vacinas e tratamentos médicos para quase tudo. Técnicas as mais variadas de ensino e aprendizagem, cidades inteligentes. É verdade, antigamente a gente só tinha, até recentemente, a gente só ouvia falar de smartphone, né, que é o telefone inteligente. Agora, cidades inteligentes também. E o que não dizer de fábricas totalmente administradas por robôs e as máquinas que a cada dia substituem cada vez mais o ser humano. E daí para frente. É com isso que esses vêm na nossa direção. Mas eu pergunto, são essas coisas que tornam um ser humano diferente? O que conta na vida das pessoas não são equipamentos que se carrega na mão ou na cabeça, mas as relações que podem existir com outras pessoas. Acredito que é aqui, nas relações que temos com outros, que nós podemos avaliar se nós estamos vivendo um tempo diferente em relação aos nossos antepassados. Bom, tudo indica que não. Não estamos em vantagem com os nossos ancestrais, só porque nós podemos perguntar a quem está do outro lado do aplicativo de mensagem favorito que nós temos: olha, agora eu estou aqui no meu quarto, mas eu gostaria de saber onde eu estarei daqui a 3 anos. Não é porque a gente pode fazer esse tipo de coisa que nós somos hoje diferentes dos antigos. O que vemos no dia a dia são os mesmos velhos problemas, as mesmas velhas atitudes danosas em relação ao próximo. Um exemplo disso é o que se vê nas tais fake news. O pessoal só fala disso, né? Será que isso é coisa nova? Bom, este é o nome moderno para o que a Bíblia enquadra na categoria de pecados de palavra. As pessoas, em nome de um pretenso direito de expressão, acham que podem agora falar o que quiserem. É isso aí. Principalmente nas redes sociais. E aí, tudo bem. É um desastre. Já vi gente dizendo que nós estamos na modernidade e que agora nós já superamos aquelas antigas leis sociais, aquelas leis arcaicas que estavam enraizadas na Bíblia e só faziam proibir. Acabou isso. Bom, pelo que se vê, a modernidade criou os tempos da liberdade sem limite. E isso traz problema. Sim. Mas Deus não pensa desse modo. Deus não entende desse modo, que a gente deva ter liberdade sem limite e falar o que quiser. E tanto é que Deus não pensa assim, e ele diz que quem age deste modo terá de pagar por isso. É isso mesmo. Quem acha que pode falar o que quiser, vai pagar. Os pecados de palavra, eles são sérios, meu irmão, minha irmã. Ainda que nós não demos a atenção devida a eles, geralmente a gente pensa em outros tipos de pecados. Sim, nós devemos pensar em todos, mas todos envolvem pecados de palavra. Os pecados de palavra, ou também conhecido como pecados de fala, se parecem com... cada vez que eu ouço falar em pecado de palavra, eu me lembro da imagem de um idoso que se aproxima daquele assento reservado em uma condução pública, um ônibus, um trem, metrô. Aí o idoso se aproxima,
ele vai em busca daquele local, daquele assento. Mas o assento está ocupado por alguém bem mais jovem. Aí aquele que está ali sentado acha que fingir que está dormindo, ele fica assim, dormindo, ele finge. Aí acha que fazendo isso, o idoso que está ali na frente dele vai sumir. Não vai. Continuará ali. Vai ficar ali, olhando para ele. Assim é o peso da palavra de Deus diante do mal dos pecados de palavra para aqueles que acham que isso aí não é tão importante, não. O mais importante são aqueles outros pecadões. Nada disso. Eu posso negar, mas continuará ali na minha frente a palavra de Deus falando sobre isso. O nosso texto para a meditação deste encontro acha-se em Mateus, capítulo 12, versículos de 33 a 37. Passagem bastante conhecida do povo cristão, povo da Igreja Batista, Parque Industrial e de um modo geral. É uma passagem bastante conhecida. Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 37. Vou fazer uma leitura que se encontra aqui na minha versão. E diz o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Muito bem, essa aqui é a palavra santa que nós acabamos de ler. Espero que tenha sido com toda a reverência, porque ela vai operar em nossos corações. Ela vai revelar o mal escondido ali e vai tratar a nossa condição causada pelo pecado. Essa passagem é sobre palavras boas e palavras más. Ela vem logo depois do texto onde Jesus faz referência à blasfêmia. Esta passagem tem o objetivo de esclarecer, então, o problema da blasfêmia que veio na unidade anterior, na passagem anterior, que é muito mais profundo. Meu irmão, minha irmã, blasfêmia é algo muito mais profundo do que as próprias palavras da blasfêmia. Como veremos, o problema da blasfêmia é que ela revela a natureza básica daquele que fala. O que uma pessoa diz está inevitavelmente relacionado ao que a pessoa é. Ela é o que ela diz. Hoje em dia a gente vê essa frase usada para um monte de coisa, não é? Você é aquilo que você come, você é aquilo que você veste, você é aquilo que você usa para se divertir e daí por diante. Mas a palavra de Deus, ela deixa claro que nós somos aquilo que nós falamos, ou nós falamos por causa daquilo que nós somos. Vamos entender isso no texto e depois nós veremos como está relacionado a fofoca, que é espalhar más notícias sobre alguém. Em nosso primeiro ponto aqui dessa passagem, nós veremos que nossas palavras revelam nossa natureza. Esse é o primeiro ponto. Nossas palavras revelam nossa natureza. A primeira parte do versículo 33 diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Essa expressão ou fazei, ainda que não apareça na nossa tradução, na árvore má, só aparece na árvore boa, ela também está lá. Ou fazei poderia ser entendido assim. Imagina que Jesus está dizendo para aquelas pessoas: suponha que uma árvore é boa, seu fruto será bom. Agora observe que
Jesus ele não disse que a árvore e o fruto têm de ser bons. Ele disse que se a árvore for boa, o fruto será bom. Isso é óbvio, alguém poderia dizer. Sim, porque o fruto depende da árvore, e não a árvore que depende do fruto. Mas Jesus não está querendo falar aqui de obviedades, claro que não. Jesus, ele não está, inclusive, olhando mais para quem fala do que o que é falado. Não, o Senhor não está querendo dizer que a pessoa que fala é que é o mais importante, e não aquilo que ela diz, como se o que ela diz não ofende alguém. Jesus não falou isso. O Senhor, ele não está aliviando aquilo que é dito. Então o que ele está fazendo? Bom, ele está nos direcionando para o foco do problema. Se palavras boas ou más estão sendo ditas, a origem deve ser observada. O significado da imagem é claro. Se alguém vê bons frutos, dirá, ó, que árvore boa, ou vice-versa, porque apenas com base no fruto é possível reconhecer o valor de uma árvore. Então Jesus está falando aqui sobre a natureza. Aquilo que se fala é revelado pela natureza, por aquilo que a pessoa é. O segundo ponto em nossa meditação chama-se natureza não se disfarça. Natureza não se disfarça. Os versículos 34 e 35 cobrem esse ponto. A expressão ali, raça de víboras, uma expressão interessante, ela foi usada sempre para os fariseus, às vezes também aos saduceus, mas principalmente aos fariseus. Essa expressão ela aparece pela primeira vez aqui no Evangelho de Mateus com João Batista, lá no capítulo 3, versículo 7, quando João estava batizando ali. E aí essa mesma expressão que Jesus toma para ele será repetida pelo Senhor no capítulo 23, versículo 33. O que significa isso? Raça, aqui, fala de algo que vem de dentro, algo interno nas pessoas. Então tem a ver com a natureza espiritual de alguém. Hoje em dia, a gente não fala muito assim, mas antes as pessoas perguntavam de que raça era alguém que era recém-chegado no país ou que estava ali em algum grupo. Ei, qual é a sua raça? Bom, esta é a intenção aqui. Os fariseus, eles eram da raça das víboras. Por quê, hein? O que os fariseus fizeram para merecer serem chamados desse modo? Bom, a gente começa respondendo essa pergunta dizendo que nós sabemos que cobras têm veneno. Alguns vão dizer que não é veneno, não. Alguns vão dizer que é peçonha, porque veneno é uma coisa que é fabricada pelo homem. É uma distinção técnica. Aí vão dizer que aquilo que é mortal nos animais chama-se peçonha, mas você pode usar veneno de um modo geral. Então, a gente sabe que cobra tem veneno. Mas onde é que está o veneno da cobra? Está nos espinhos da cobra? Está nos ferrões da cobra? Não. O veneno dela se aloja na boca. Este é o sentido. É por isso que Jesus está falando isso aqui. Jesus diz que eles estavam matando com a palavra que saía de suas bocas. Aquilo que saía ali era mortal da boca daqueles fariseus, daquela liderança de um modo geral ali. E olha, lembremos que um pouquinho antes, neste mesmo capítulo aqui de Mateus, capítulo 12, no versículo 24, o que é que os fariseus disseram que Jesus fez? Como é que eles avaliaram? Jesus expulsa um demônio, e aí como é que eles avaliaram aquela situação? Ali no versículo 24 você verá que eles estão dizendo que Jesus, na verdade, estava expulsando demônios por Belzebu, que no pensamento judaico naquela época
era uma palavra que designava o maioral dos demônios. Imagina só, pelo poder de Beelzebu é que você está expulsando os demônios. Então, vejam só, eles tinham palavras más, palavras cheias de maldade, é esse o sentido aqui. Essas palavras carregadas de morte em relação a Jesus. E eles já haviam também arquitetado matar Jesus. Se reuniram e queriam matar Jesus. Depois eles tinham essa visão aqui de Jesus. Não é, portanto, alguma novidade que Jesus o chamasse de raça de víboras. As suas más palavras contra Jesus só mostram que eles eram completamente maus. Desde onde? Desde a raiz. O fruto, aquilo que vinha, era exatamente aquilo, palavras más, cheias de maldade, cheias de veneno, cheias de morte. Era isso que eles queriam. Em vez de reconhecerem o Espírito Santo em Jesus, que é o que a passagem imediatamente anterior a essa vai falar, em vez de terem visto o Espírito Santo agindo em Jesus, eles viram quem? O diabo. Veja, agora, a presença e os atos de Jesus são sempre cheios de luz. Por isso que Jesus é a luz. A presença e os atos de Jesus desmascararam a condição daqueles. Eles poderiam esconder, por trás da sua religiosidade falsa, que eles eram homens santos, diferentes, puros. Aliás, é o que significa o nome fariseu. Mas eles não eram nada disso. Eles poderiam querer disfarçar, mas a presença de Jesus era reveladora. Eles eram assim, desse jeito como Jesus falou. Por isso, a boca deles não podia esconder o que estava nos seus corações. Corações abarrotados de maldade, corações abarrotados de veneno, corações lotados, cheios de morte, na direção do Filho de Deus. E Jesus ilustra a incapacidade deles, porque eles sim eram incapazes de falar outra coisa. Eles eram incapazes de esconder a sua própria natureza e, por causa da sua natureza, eles também eram incapazes de levar adiante coisas boas, de falar coisas boas, como nós vemos ali no versículo 35. Nesse versículo nós vemos a palavra tesouro. O que é tesouro para você, hein? Essa é fácil, pergunta fácil essa, hein? Tesouro é aquilo que, quando nós temos, a gente faz questão de esconder, não é verdade? A gente quer esconder de modo que ninguém veja o nosso tesouro, ninguém saiba que a gente tem tudo aquilo. Aqui no caso, que Jesus está com essa ilustração, é do ponto de vista negativo. Nessa ilustração de Jesus, tesouro é o coração. E Jesus está dizendo que eles podiam esconder, mas toda vez que pusessem para fora o que estava ali no tesouro deles, ou seja, o que estava ali nos corações deles, o que viria? O que viria daquele tesouro? Aquilo que eles estavam escondendo, aquilo que de um certo modo eles tinham também vergonha. Mas eles não queriam, eles queriam mostrar uma outra cara, daí serem hipócritas, falsos. Mas quando eles tiravam do seu tesouro, o que viria eram coisas más. Era só isso o que poderia vir daqueles corações. O nosso terceiro ponto afirma que todos são responsáveis por tudo o que dizem. O versículo 36, lendo, eu tenho a impressão, pelo menos na primeira vista, lá algum tempo atrás, quando eu li esse texto aqui, à primeira vista parecia que Mateus ele tinha perdido o fio da meada, né? Por quê? Ele vinha falando dos fariseus, dizendo que os fariseus eram daquele jeito, que eles tinham aquela natureza, que eles não conseguiam esconder a natureza deles, não tiravam do seu tesouro coisas boas, eram raça de víboras. E eu, lendo isso, eu já estava gostando. Por que eu estava gostando?
porque afinal Jesus estava repreendendo aqueles lá. Olha como eu falei, aqueles lá, os da raça de víboras. Ah, isso fez meu coração me colocar lá em cima. Sabe onde? No pedestal da santidade. Ó, aqueles fariseus, raça de víboras. Mas aí o texto me apresenta o versículo 36. E esse versículo, ele amplia a condenação. E aí ele me inclui. O que eu posso fazer? Eu tenho que aceitar isso. Não é o que está escrito? Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Está escrito. Então agora o problema não é mais com aqueles lá, aqueles fariseus. O problema é comigo. A palavra de Deus está falando comigo. Homens, aqui, se refere a todos os seres humanos. E, como se não bastasse, Jesus não está mais condenando só palavras más. Sabe, aquelas palavras dos fariseus, blasfêmia contra o Espírito Santo, aquelas coisas terríveis, pesadas. Não! O Senhor Jesus agora inclui palavras, sabe o quê? Inúteis. Palavras indignas. Palavras sem peso. Papo furado. O termo aqui em grego, ele poderia incluir palavras que nem são verdadeiras. Não no sentido de mentira, mas no sentido de que não tem fundamento. Invenções. Eu acho que nós acabamos de chegar na data de hoje, hein? Tá falando, sabe do quê? De fake news, invenções, notícias que se espalham porque alguém inventou aquilo. Devemos observar o perigo não apenas nas palavras más, como diz o texto aqui, aquelas que são claramente pesadas e que, obviamente, todo mundo, até o demônio, vai dizer que são ruins. Mas o texto está falando que a gente também deve observar palavras que aparentemente são neutras. Isso não é nada, eu não falei nada. Isso não é nada. Esse é o problema de não falar nada. Porque essas palavras que não são nada, elas podem conduzir, elas podem facilitar ou, de alguma forma indireta, até contribuir para o que é ruim. Mesmo que sejam inúteis, mesmo que sejam vazias, mesmo que a gente ache que não é nada, só brincadeirinha. Já ouviu falar da tal da conversa fiada? Conversa fiada, às vezes vira conversa afiada. Esse é um problema que eu vou te contar, hein? Mas o problema básico da conversa fiada é que ela é fiada. Sabe por quê? Você já parou para pensar nisso? A conversa é fiada porque eu não tenho como sustentar o preço dela. Toda conversa exige um conteúdo. Toda conversa exige uma verdade, um peso. Toda conversa exige isso. Se você pegar dois bandidos, um conversando com o outro, um espera que o outro esteja falando a verdade para ele. Ele não espera que aquele esteja mentindo. Então, qualquer conversa, espera-se que ela seja sustentável, que ela tenha um preço ali. Aí, como eu não posso sustentar isso daí na conversa fiada, o que é que eu faço? Eu passo adiante e digo que depois eu trago a comprovação, viu? Por enquanto, fica aí com ela. Fica com aquilo que nem eu tenho certeza. Aí alguém pega aquela conversa fiada e passa adiante. É destruição, na certeza. Portanto, é preciso falar apenas o que é, sem dúvida, bom. Tem dúvida? Não tem. E o que é bom? É aquilo que tem vida. Porque por tudo
todos serão responsabilizados no dia do julgamento final. O quarto e último ponto nos lembra de quem somos discípulos. Versículo 37. Esse versículo aqui nos mostra duas fileiras postas diante do julgamento. Está ali o julgamento e tem duas fileiras. E o tempo aqui é o futuro. Naquele julgamento serão reveladas as naturezas dos seres humanos. Quem é quem? De um lado, os que foram regenerados pelo sangue de Jesus, os que reconheceram que as palavras e obras de Jesus são atos do Espírito Santo agindo nele, os que têm seguido suas palavras, e seguir aqui é obedecer, olhar e dizer, Jesus falou isso, então para mim acabou, eu quero viver agora por esta palavra. E que se arrependem até a morte por suas antigas naturezas pecaminosas. Esse é o contingente de uma dessas fileiras. Estes são os discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Estarão numa fileira. Na outra fileira, quem estará lá? São aqueles que permanecem em suas naturezas caídas, os que detestam a palavra de Deus, aqueles que não podem nem ouvir falar nas palavras de Jesus e afirmam que os atos de Jesus são uma abominação nas suas vidas. Abominação significa nojo, coisa nojenta. Os que querem perverter a verdade estarão também naquela fila, ou seja, aqueles que querem tornar a mentira em verdade, porque eles só enxergam o diabo, até nas obras de Deus. Esses são os da raça de víboras. E como é que a natureza de cada um destas duas fileiras aparecerá no julgamento? Como é que vai ficar claro esse negócio? Será que não vai ter engano? Não, de modo algum. As naturezas ficarão claras pelo que disseram. As suas palavras vão revelar do que são feitos. Suas palavras mostrarão que a vida ou a morte em suas bocas vem, sabe de onde? Não é de palavra decorada, não é de comportamento, bom comportamento, ou porque entendeu que tem que ser desse jeito no grupo, agora eu estou na igreja, eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que agir desse modo. Não é nada disso. Palavras boas, palavras más, palavras de vida, palavras de morte, aquilo que sai de suas bocas vem de seus corações. Suas palavras revelarão o que são por dentro e a quem tem seguido. Sim, as palavras de cada pessoa mostram se são seguidoras do Cordeiro Santo de Deus ou então da antiga serpente, que é o diabo. Os filhos do Cordeiro são suas ovelhas. Os filhos do Cordeiro têm a sua natureza. É por isso que os filhos do Cordeiro falam palavras que edificam. São palavras de vida. Imitam o seu Senhor. Já os que são filhos da serpente são víboras. A estes só interessa seguir o que a cobra fala e como ela fala. Espalhar veneno mortal é a sua missão. É por isso que os filhos da serpente, os que têm a natureza do diabo, são também seus discípulos. E tudo isso será revelado por tudo o que se disser. Às vezes eu ouço perguntas. Perguntas, eu vou exemplificar. São várias, mas têm o mesmo tipo. São da mesma categoria. Por que Deus se importa tanto com essa questão? Outra pergunta. O que há de tão importante na palavra de alguém para Deus se preocupar tanto com isso? Olha, essas questões só podem ser levantadas num lugar, num mundo caído. Porque no mundo perfeito, jamais ouviríamos estas perguntas.
Não porque o lugar é perfeito, mas que parece óbvio, não é? Não parece óbvio Deus se preocupar com essas coisas? Deus, ele se importa muito com a palavra, porque por sua palavra os mundos foram criados. Por sua palavra, tudo que existe e se mantém, tudo é sustentado pela palavra dele, pela palavra de Deus. E se pararmos para pensar, tudo é feito de palavra. Porque quando Deus, em Gênesis capítulo 1, estava criando o universo, quando ele estava criando a realidade, ele usou a palavra para criar. Haja, e passou a existir. Então foi pela palavra que as coisas foram feitas. Nós somos feitos de palavras, sim, nós seres humanos. Quando Deus nos fez, antes dele pôr a mão lá no barro, ele disse, façamos. Tem uma palavra aqui. A gente só dá valor à obra. Nós somos assim como seres humanos. Só as coisas que existem. Mas Deus valoriza a palavra e a obra. É o que vemos em Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja, tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja em ação. Palavra e ação. Não adianta nada ser... esse crente aí é aquele crente que põe a mão na massa. Esse é trabalhador. Esse aqui se envolve na igreja. Não adianta nada se sua palavra é uma palavra fraca. Até certo modo, nós, seres humanos, nós somos assim também. A gente tem algo de Deus ainda em nós. Nós falamos e coisas começam a acontecer, passam a ser desejadas, construídas, destruídas, renovadas e daí por diante. Mas nós não damos valor à nossa palavra, porque nós não espelhamos Deus corretamente, como sua imagem, quando nós usamos mal nossa palavra. Todos nós, em grau maior ou menor, sabe, eu sei que isso aí tem gente que não gosta de ouvir, mas todos nós, de um modo ou de outro, somos mentirosos, caluniadores, falsos, tratantes, corruptos, traidores, não confiáveis, enganadores, bajuladores, conflituosos e até blasfemos. Tem mais, é uma lista enorme. Esse é o ser humano. Nós somos assim. E alguns dizem, mas blasfemos também? Nós somos assim? Veja, blasfemar é proferir uma afronta ou um insulto contra o Criador. Mas blasfemar não é simplesmente lamentar ou mesmo ofender a Deus quando se está numa situação terrível. Não. Porque a blasfêmia, ela não fala da tristeza por não estar tendo o consolo divino. Não, não é isso. Em vez disso, a blasfêmia ela é um descrédito dirigido a Deus. Às vezes na forma, sabe de quê? De negar toda a sua bondade. Outras vezes na forma de atribuir a Deus o que não condiz com seu caráter santo. A raiz da blasfêmia não é a luta espiritual, porque tem gente que acha que porque alguém passou por um problema, uma angústia terrível, um desemprego, morte na família, falta de recursos materiais, uma doença, isso aí produziu uma luta espiritual, e aí o indivíduo começa a blasfemar por causa disso. Não é. Olha, na nossa igreja nós temos pessoas que passaram por conflitos terríveis, doenças terríveis, e nem por isso, em momento algum, blasfemaram. Ao contrário,
foi glória a Deus em meio à sua enfermidade. Mas a blasfêmia, ela não vem da luta espiritual, mas do ódio, do nojo que se tem de Deus. Que coisa terrível, hein? A tristeza espiritual, ela pode acontecer a qualquer um. Ela pode surgir por causa do entendimento errado, por exemplo, de que não se encontra a solução entre a bondade de Deus, que é infinita, como diz a Bíblia, e a miséria que está sofrendo ali naquele momento. Nesse caso, sabe o que surge ali no meio da tristeza? É o lamento. Mas o lamento não significa blasfêmia. Não significa blasfêmia e nem leva alguém a se separar de Deus. A gente viu na Bíblia várias pessoas lamentando. Há um livro inteiro para as lamentações do profeta Jeremias. Porque mesmo no lamento, ainda existe uma ligação com o Senhor. Sim, o crente lamenta, porque a tristeza é dolorida. E isso leva o crente a chorar. E mesmo numa situação de privação enorme, o lamento ele honra e confessa a Deus, enquanto que a blasfêmia despreza a Deus e o insulta. Então é aqui, neste ponto, que entra a blasfêmia, que é a voz do ódio, por causa daquela relação espiritual da criatura com o Criador. Tem gente que não suporta isso. E, infelizmente, é quando alguém que caminhou com a gente e diz: como é que eu pude me ligar a um povo que acredita numa coisa como Deus? Que tristeza. Mas isso tem sido visto muito frequentemente no meio cristão. Não desse jeito, não assim declaradamente. A questão das duas naturezas, eu acho que deve ter ficado claro. As duas naturezas. Agora, há a raça de víboras e os seguidores de Jesus. Isso demonstra as duas naturezas. Os seguidores de Jesus, que são os seus filhos. Mas o que dizer de pessoas que são de Cristo, mas agem, se comportam, têm um caminhar, um viver como raça de víboras? O que é isso? Isso não é levar em consideração o que o Senhor diz sobre os pecados da fala. Não é assim que a gente acaba traindo o Senhor? Porque se Jesus diz uma coisa e eu faço outra, o que é que eu estou fazendo? Eu estou negando o Senhor. Nós somos seus filhos e nós devemos andar como Ele disse. Ele nos tem dado uma nova natureza. Então, o que é que nós devemos fazer? É viver segundo esta novidade de vida. E aí, nós não estaremos blasfemando do Senhor, porque nós poderemos não blasfemar falando, mas poderemos blasfemar agindo de um modo totalmente estranho e, inclusive, falando quando não consideramos os pecados da fala. Que não esqueçamos a mensagem desta passagem maravilhosa. Primeiro, nossas palavras revelam nossa natureza. Segundo, natureza é coisa que não se disfarça. Terceiro lugar, Jesus garantiu que todos são responsáveis por tudo o que dizem. E por último, de quem nós somos discípulos. Muito importante. Somos discípulos do Senhor Jesus. Pensemos nisso e tenhamos palavras abençoadoras como nosso Pai. Parou para pensar na Bíblia? Aqui é o registro da palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre nos abençoa. A palavra de Deus nunca nos insulta. A palavra de Deus nunca nos amaldiçoa. Não existe aqui conversa fiada, conversa tola, inútil. Nunca. Só tem palavra de vida. Essa palavra que sempre nos abençoa. Nosso Pai,
que quer que nós sejamos como Ele, quer que nós também tenhamos palavras de vida, palavras edificadoras, como Ele, espelhando o caráter dele. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus querido, a Tua palavra é sempre maravilhosa, a Tua palavra, ela merece tudo, ó Deus, todo o crédito, tudo aquilo que a gente possa dar para ela de bom, de recomendação, de referência, ó Deus, de louvor, de culto, nós devemos dar à Tua palavra, porque ela é Tua. O Senhor é a origem desta palavra maravilhosa. Nós te agradecemos pela Tua palavra, ao alcance da Tua igreja, ó Deus querido. Nós te agradecemos também, ó Pai amado, porque o Senhor coloca diante de nós ocasiões em que nós podemos nos lembrar, ó Deus, de que a nossa palavra também é importante, porque ela vai falar da nossa natureza, ó Deus, ela vai dizer de quem nós somos discípulos, ó Deus, vai dizer que nós devemos nos distanciar da natureza inadequada, a natureza do mal, a natureza das trevas, ó Deus, que nós somos filhos do Cordeiro e não raça de víboras, que nós somos teus, comprados pelo Senhor. Muito obrigado por essa tua palavra, ó Deus, aqui no nosso meio. Muito obrigado porque meus irmãos e irmãs estão ligados, ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando cada um e cada uma, ó Deus, para que possam ter ocasião de viver, ó Deus, segundo a Tua palavra. Que possam manifestar, ó Deus, palavras de vida no seu dia a dia, nos tratos que terão com outras pessoas, nos relacionamentos, ó Deus, em família, primeiramente em família e depois com o próximo, ó Deus, e entre nós, irmãos em Cristo, teus filhos, ó Pai amado. Abençoa-nos assim, sempre com essa tua palavra maravilhosa, e que nós possamos ter palavras, ó Deus, também edificadoras, palavras de vida que te agradem, ó Deus, e que nós possamos te agradecer, te louvar pelas nossas palavras, ó Deus, como diz o texto santo. Sê conosco no restante desta noite de domingo. Caminha conosco, ó Deus, nesta semana, para que nós possamos mostrar a nossa nova natureza por meio das palavras que surgirão das nossas bocas. É assim que nós oramos e te agradecemos, ó Pai amado. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Uma ótima semana a todos e até nosso próximo encontro.